E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, da série Grandes Partidas, iremos analisar hoje um clássico, José Raul Capablanca contra Alekhine. Isso mesmo, pessoal. Bom, são dois jogadores incríveis. Essa partida que a gente vai ver hoje aqui foi jogada pelo match do ano de 1927 do Campeonato Mundial, tá? Então, a gente vai ver um gambito da dama hoje, com aquele estilo romântico daquele período, um xadrez bem claro de ser compreendido, um xadrez muito bonito. Então, para quem não conhece muito sobre esses grandes jogadores, eu vou fazer uma breve introdução para que vocês passem a conhecer, né? Então, o José Raul Capablanca, ele foi um xadrista cubano, tá? Detentor do título de campeão do mundo da modalidade entre 1921 e 1927. Considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos, ele possuía assim um excepcional conhecimento de finais de jogo e um raciocínio muito rápido, tá? Conta a lenda que o Capablanca aprendeu a jogar xadrez apenas olhando o pai e o tio jogar. Increíble! E o grande Alekhine, né? Um jogador franco-russo, então de um nível muito alto. Ele foi conhecido pelo estilo marcante, atacante, e foi campeão mundial de xadrez durante 17 anos, então um jogador bastante destacado. Tem uma anedotinha também do Alekhine, que ele era um exímio jogador de partidas às cegas, e conta a lenda também que, embora ele tivesse essa grande aptidão, essa grande memória para jogar às cegas, ele nunca lembrava onde ele deixava as chaves. Então é muito interessante, né, que uma memória tão aguçada para o xadrez não fosse uma memória tão aguçada para outras atividades da vida. Então, pessoal, hoje nós vamos ver o combate entre essas duas feras do xadrez e nós vamos ver essa partida agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava José Raul Capablanca, o cubano fantástico, um gênio dos finais, e de negras, o grande Alekhine, que por sinal é um jogador que eu gosto muito do estilo dele. Então, como a gente vai ver um gambito da dama, o Capablanca aqui saiu jogando com D4. Seguiu aqui D5 por conta do grande Alekhine, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5 e agora cavalo de B, D7. Então o Alekhine aqui está jogando uma linha muito interessante. Isso aqui não necessariamente ainda é o gambito da dama, é a Cambridge Spring, é o nome dessa variante quando se joga esse cavalo de B, D7 aqui. Porque aqui, pessoal, tem uma armadilha. O Capablanca não caiu nessa armadilha, tá? Que é o seguinte, observem que parece que o peão de D5 ele vai ser perdido por conta dessa cravada aqui do cavalo de F6. Então, uma linha possível aqui, que é uma golpeta, tá? Seria as brancas seguirem com C por D5. E depois de E por D5, observem que parece que as brancas podem capturar esse peão, porque o cavalo de F6 ele está pregado. Porém, tem uma golpeta aqui. Se as brancas tomarem, isso aqui não aconteceu na partida, tá? Isso aqui eu tô mostrando só o golpe. Se as brancas tomarem D5, as pretas vencem aqui, porque as pretas aqui nessa posição, nessa armadilha da Cambridge Spring, podem seguir capturando esse cavalo e nem dando bolas aqui para essa dama de D8 que está caindo, né? Então depois de cavalo por D5, as brancas tomam a dama, só que agora vem a golpeta com o bombástico e devastador bispo B4 cheque, e observem que o rei das brancas ele está absolutamente preso. A única forma aqui de proteger o rei é jogar dama D2, cobrindo, né, o cheque, e agora segue bispo por D2, e depois de rei por D2, rei por D8, e observem que as pretas aqui têm 3 peças contra 2 peças médias das brancas. As pretas ganharam uma peça nessa variante, então é uma golpeta bem perigosa, né, da Cambridge Spring. Vocês podem até tentar aplicar isso aí nas partidas de vocês. É um golpe bem interessante. Então, depois de cavalo de B, D7, jogado aqui pelo Alekhine, o Capablanca, como conhecia essa golpeta, né, não entrou nessa linha. Então, as brancas aqui seguiram jogando com E3, visando aqui desenvolver o bispo. Seguiu aqui bispo E7 por conta do Alekhine, né, tirando aqui a cravada do cavalo de F6 e preparando o Castles. Seguiu aqui cavalo F3, roque, e agora
torre C1. E aqui a gente percebe um detalhe que acontece bastante, tá, nessas linhas de gambito da dama, que é o seguinte, ambos os jogadores começam a passar alguns tempos, porque as brancas aqui não querem tirar o bispo de forma rápida, porque tem aqui vamos dizer assim, um entrelance posicional, que quando as brancas aqui jogam bispo D3 direto, as pretas podem capturar o peão de C4, e daí segue bispo por C4, com um pequeno ganho de tempo em cima do desenvolvimento desse bispo, porque as brancas têm que jogar com o bispo duas vezes. Joga bispo D3, toma o peão de C4 e se joga com o bispo de novo por C4. Então, os jogadores começam a passar alguns lances aqui para ninguém quer perder esse tempo. Então todo mundo quer ser malandro, né? Então o Alekhine aqui jogou A6, esperando que as brancas desenvolvam o bispo para poder capturar aqui com ganho de tempo. Só que nessa posição, o Capablanca jogou aqui A3, então ele passa o tempo também, dá uma jogadinha de peão ali, né? E o Alekhine aqui joga H6, então joga o peão do outro lado, tocando o bispo de G5. O Capablanca aqui segue com o bispo H4. E agora sim o Alekhine decide capturar o peão, porque não dá para ficar passando esses tempos infinito, né? Só que agora o Alekhine também já conseguiu alguma compensaçãozinha por essa tomada do peão. Então as brancas aqui vão capturar o peão direto, né? Desenvolve o bispo já capturando o peão, só que o que o Alekhine quer fazer aqui é ganhar um tempo jogando em cima do bispo com B5. Já preparando aqui um bispo B7, então agora as brancas têm que jogar de bispo de novo. Seguiu aqui bispo E2 por parte do José Raul Capablanca. E o Alekhine aqui jogou bispo B7, já desenvolvendo o bispo por essa diagonal. Seguiu aqui castles por parte das brancas e agora veio C5, que é uma ruptura assim bem típica desse tipo de estrutura. Então eu gosto de jogar o gambito da dama, tá? Me familiarizo com esse tipo de posições e o C5 aqui é um lance bem necessário, uma ruptura bem interessante. O Capablanca, nessa ocasião, ele optou em tomar aqui o peão, né? Nem todo mundo aceita capturar esse peão direto. Às vezes as brancas mantêm aqui a posição assim como tá, né? Aguardando que as pretas capturem aqui para que as brancas capturem de cavalo. Mas nessa ocasião o Capablanca tomou aqui em C5, seguiu cavalo por C5 e cavalo D4. Então o Capablanca aqui ele centraliza a peça dele, o cavalo fica muito bem em D4. O Alekhine aqui seguiu jogando com torre C8, que são temas típicos também. Jogar pela coluna C. Vão ter outros temas típicos que vão ser levar os cavalos das pretas para D5. Também vai ter a possibilidade de levar os cavalos para C4. E as brancas vão tentar lutar contra essas ideias também. Seguiu aqui B4. Então o Capablanca já toca aqui esse cavalo que tem que voltar para D7. E seguiu agora bispo G3. Então esse bispo já não fazia grandes coisas nessa diagonal. Então ele resolve botar o bispo nessa outra diagonal aqui, que ele considerava mais ativa. Seguiu aqui cavalo B6, as ideias das pretas agora são ocupar a casa de D5. O Capablanca aqui jogou dama B3, né, para trazer a torre de F aqui para a coluna D, provavelmente. E também ele controla de algum modo a casa de D5. Seguiu aqui cavalo de F, D5. Bispo F3, então lutando contra essa casa aqui que as pretas estão querendo ocupar com tanta força, né, e com tantas peças. Seguiu aqui torre C4, que eu achei uma ideia assim, muito criativa, muito interessante por parte do Alekhine, porque ele avança a torre e ao mesmo tempo ele corta a ação da dama aqui na casa de D5. E futuramente ele pode dobrar até as torres aqui na coluna C. Claro que o Capablanca vai lutar contra essas ideias, porque não é bobo. Então aqui seguiu o cavalo E4, o Capablanca oferta a troca das torres. Seguiu aqui dama C8, reforçando assim a casa de C4, e agora, depois de torre por C4, o cavalo por C4. Então observem que o Alekhine conseguiu boas colocações para as peças dele, está bem ativo aqui, embora a posição seja de muito equilíbrio, as pretas sempre têm uma certa vantagenzinha assim no meu ponto de vista. Seguiu aqui torre C1, dama A1, então tirando a dama rápido desse raio-x aqui que a torre está fazendo, né? E também fortalecendo aqui a diagonal desse bispo. Seguiu aqui cavalo C3, ofertando uma troquinha. E agora veio aqui torre C8, trazendo de novo a torre para a coluna C. Tema muito típico do gambito da dama. Seguiu aqui cavalo por D5, bispo por D5, trocaram tudo ali em D5. Dama por. E agora o Capablanca aqui seguiu jogando com
A4, que é uma ideia bem interessante, por quê? Observem que o cavalo de C4 é uma peça muito forte das pretas, está num posto avançado, está bem seguro. Então o Capablanca ele quer minar o ponto de defesa desse cavalo tão forte. A ideia é essa, o cavalo também de D4 está tocando aqui no ponto de B5. Seguiu aqui bispo F6, tocando aqui o cavalo, que é um dos pontos que ameaça, né? O peão que defende o cavalo de C4. Seguiu aqui cavalo F3. E observem a ação desse bispo aqui muito forte na diagonal. Seguiu agora um lance forte, que foi esse bispo B2. Esse bispo B2 atrapalha bastante a posição das brancas, porque as brancas não podem simplesmente tirar a torre, mantendo a ocupação da coluna C, porque estaria disponibilizando aqui a entrada da dama na última fileira com ameaças de mate. O Capablanca aqui ele sigue jogando com torre E1, mas alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que o Capablanca aqui não jogou torre D1, botando um contraponto aqui nessa coluna D, que seria uma ideia bem interessante, né? Faz todo sentido esse raciocínio, porém tem uma golpeta tática aqui, pessoal. As pretas nessa posição podem seguir com o cavalo por E3, utilizando o tema da dama aqui que está solta, tocando a torre também, né, com o cavalo, e também o tema, a ameaça de entrada na última fileira. Então tudo isso permite essa jogada cavalo por E3. Então, a linha crítica aqui, se as brancas tomassem a dama de D5, né, seria jogar com torre C1, e depois que volta, toma, né, tá ameaçando mate aqui, tem que sacrificar a dama, cavalo por, e nessa posição as pretas ganharam um peão. Então, é uma linha bem crítica, né, então o Capablanca não vai querer perder uma pioneta de graça, e não tem muito outras possibilidades aqui. Se tomar, vai retomar de cavalo, ganhou o peão de E3 tranquilamente, né, tem pressões aqui surgindo em B4, e por conta disso, o Capablanca nessa posição jogou torre E1, saindo desses temas. Então depois de torre E1, o Alekhine aqui sigue jogando com torre D8, que é uma ideia muito lógica, porque ele ganha agora de vez a coluna D. Então observem que são partidas bem compreensíveis, mas que trazem muitos conhecimentos estratégicos as partidas desse período. Então agora o Alekhine ganhou a coluna aqui, simplesmente isso. Seguiu aqui peão por B5, peão por peão, e agora o Capablanca jogou aqui um H3 para acabar com esses temas de mate na última fileira. O Alekhine aqui seguiu jogando com E5, que é uma ideia muito interessante para incomodar as peças do adversário e não dá tempo assim para o Capablanca poder se reorganizar. Seguiu aqui torre B1, com ideias de tomar aqui o bispo de B2, né? Trocar a torre por bispo e cavalo, que é bem vantajoso. O Alekhine aqui jogou E4, tocando agora aqui o cavalo de F3, que precisa tomar uma providência para isso, né? Está sendo ameaçado. Seguiu aqui cavalo D4, e agora, nessa posição, o Alekhine tomou esse cavalo. Seguiu com bispo por D4, e o Capablanca aqui deixou passar uma golpeta tática, que acabou sendo bem crítica, né? Então o Capablanca aqui jogou torre D1, então a ideia dele já era pregar esse bispo para recuperar a peça. Porém, aqui o Alekhine tirou da cartola, levantou a cartola e tirou lá de dentro o cavalo por E3, em cima ainda daquele tema parecido com a linha que a gente acabou de avaliar. Então, aqui, o Capablanca ele abandonou nessa posição, porque as pretas ficaram com muita vantagem aqui. Observem que se as brancas tomarem a dama, as pretas aqui podem seguir com torre por, e agora as brancas não podem capturar o cavalo, porque segue bispo por E3, é cheque, e no próximo lance as pretas vão capturar a torre de D1. Então essa é a primeira variante bem crítica, né, aqui do cavalo por E3. E não existem muitas possibilidades para as brancas aqui. Uma das melhores seria jogar um torre B1 para proteger a dama, mas depois as pretas poderiam trocar e retirar o cavalo simplesmente. Ganharam um peão e tem bastante vantagem nessa posição. Então, pessoal, uma partida aí do período romântico do xadrez, onde eu acho que são muito instrutivas essas partidas, porque a gente consegue compreender bem os conceitos. As partidas elas não são tão complexas, dá para captar as ideias dos jogadores, o domínio da coluna, a melhoria das peças, o controle de determinadas casas. E hoje vimos essa partida desses dois gênios do xadrez mundial,
Capablanca e Arlequine. Bom, pessoal, se tu gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí embaixo, que é bem rápido e fácil. E até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!